É isso aí. Vamos estar começando aqui um programa aí que, na verdade, tem ideias de amigos da gente fazer sempre, uma vez por semana, uma resenha musical. E hoje, Sandro Vercelli é o convidado, é o artista convidado. Obrigado aí, cara. Tamo junto. É um prazer. Qualquer coisa que precisar, a gente está aí trabalhando junto. Beleza, Pavel. Eu agradeço muito pelo Sandrinho, convite. É uma honra poder participar dessa resenha. E a gente que tem uns projetos juntos, né? Isso aqui é um bom pontapé inicial para toda essa coisa que a gente pretende fazer. E vamos lá, vamos firme. então, querido, vamos lá. Natural do município de Ijuí, Rio Grande do Sul. Exatamente. Isso. Família amante de música, com músicos amadores e alguns músicos profissionais. Você começou Isso. ainda criança tocando cavaquinho, bandolim. Na adolescência descobriu o violão, instrumento que você toca até hoje, de forma artesanal, para compor canções, acompanhar interpretações, músicos populares, etc. Fazendo mais ou menos um resumo, em 1980, você veio para o Rio de Janeiro, cidade de qual eu vivo, onde se profissionalizou como músico da noite, e a atividade que você faz até hoje, em Canelas, hoje, no Sul. Em Isso, Canela. 1985, né? Em 1985, teve ali seu primeiro trabalho de estúdio, com um compacto de produção independente, junto com o grande ijuense também, Paulinho Lee, né? E depois, Paulinho Loa, desculpa. Isso, Paulinho Loa, isso. Que foi o Sandro e Paulinho no 571. A gente vai falar disso. Exatamente. Depois, em 89, conhece o nosso grande amigo Luiz Gondim. E depois de 2 anos, funda aí a banda Mapa Astral, o qual a gente acompanhou aí pelo Rio, região dos Lagos, Serra, ou seja, foi um tempo muito bom. E em 95 acaba acontecendo aquele acidente trágico de Saquarema com o Gondim, que nos deixa aí de uma forma precoce. Grande irmão, vamos lembrar dele para sempre. E em 92, você faz um primeiro disco de 8 músicas na Curva do Ego, onde tem Curva do Ego, Romã, Lua Peregrina, Coisa Dourada, ou seja, a gente vai falar dessas canções, que se destaca aí no underground do Rio, como eu acompanhei em vários bairros aí no Rio de Janeiro. E depois, em 2001, um single do Pintinho, que também tinha o Samba do Gago, que eram 2 canções, onde você acabou atingindo uma marca aí de quase 2.000 cópias vendidas do Pintinho. Eu lembro bem dessa fase, ainda aqui no Rio, e sem nenhum tipo de marketing, ou seja, totalmente um marketing pessoal, né, de boca a boca, venda a venda, tocando nos bares, oferecia Exatamente. Vendendo nos bares, nas e apresentações que eu fazia na noite. É isso. E em 2015, você segue rumo para Campinas, vai para São Paulo. Isso. E depois de um certo tempo, 1 ano e pouco, você vai para Três Lagoas. Não falar muito Três Lagoas, é uma cidade que você passou aí e gostou muito, né? Sim. Muito musical também. Vamos comentar dessa fase. E depois, atualmente, vai para Canelas, né? Vai para o sul, perto aí da origem. É verdade. E está até hoje. E hoje preso aí dentro de casa, né, nessa onda que a gente está vivendo devido à pandemia. Tem uma curiosidade que eu coloquei sobre Ijuí, né, o Rio das Águas Divinas ali, chamado ali na língua guarani. E Ijuí foi a primeira cidade, a primeira colônia no Brasil que tinha
uma colonização heterogênea, ou seja, geralmente vocês tinham colonizações italianas no sul, holandesas, alemães, e Juí foi a primeira colônia que você tinha italiano, holandês e alemão tudo junto, É, e como uma polonês colônia e única. tudo mais. E isso, Verdade. polonês e tal, tem esse destaque, né? Então, É, assim, cara, bem-vindo aí, obrigado pelo convite. eu é que agradeço. Queria que você começasse aí, cara, a falar um pouco dessa influência da sua família, amante de música, para explicar um pouquinho essa infância, né, de como isso nasceu na família, para gente. Certo. A minha família sempre foi muito musical. Eu já nasci ouvindo música e vendo bons músicos tocarem. O meu pai tocava muito bem violão, cavaquinho, né? Sempre teve conjunto regional. É, ele chegou a ser músico profissional na juventude, mas depois casou, vieram os filhos, ele continuou como amador, mas sempre com muitos músicos dentro de casa, né? Então a música, para mim, é uma coisa assim que desde que eu me entendo por gente, é uma coisa muito natural na minha vida. Tem duas coisas que eu digo que são a minha raiz, que é as coisas que eu lembro, a minha memória as minhas memórias mais antigas são a música e o internacional, o meu time do coração, que são a coisa assim que me que vem lá do mais profundo, né? Então, meu pai, né? Aí depois eu comecei com 9 anos. Eu tinha um tio que já é falecido, que é o Mário Barros, que foi um grande violonista clássico por parte da família da minha mãe. É um cara que acompanhou José Carreiras, esses caras aí da música erudita, né? Então era um cara que estava sempre também dentro da minha casa. Ele começou tocando violão com meu pai, aí depois saiu de Juí, foi estudar, saiu para o mundo. Mas volta e meia ele estava lá por casa, né? Então eu via ele tocando bar, tocando aquelas obras clássicas, e eu ficava assim maravilhado, né? E no meio disso tudo, muito choro, muito chorinho, sabe? Muito Jacó do Bandolim, muito Altamiro Carrilho, muito Abel Silva não, o do clarinete, Abel Ferreira, né? E o do cavaquinho, que eu agora não me lembro o nome, mas enfim, essa galera toda, né? E eu escutando essas músicas, vendo pessoas fazerem isso dentro de casa. Então, quando chegou 9 anos de idade, botaram um cavaquinho na minha mão, um amigo do meu pai que foi lá, foi até com o tio Mário, o Mário Barros. Estavam em Porto Alegre, foram lá em Juí fazer uma apresentação, um show, foram lá jantar lá em casa e tal, e esse senhor, que eu lembro até o nome dele até hoje, o seu Marcírio, já é falecido também, olhou para mim e disse, cara, você é filho de músico, família de músico, você não toca nada não? Eu falei, não, era criancinha, né? Eu tomo esse cavaquinho aí. E me ensinou a fazer duas posições, um dó maior e um sol sétimo, ali no cavaquinho, e me ensinou a tocar uma música que estava muito na moda na época, fazendo muito sucesso do Secos e Molhados, que era aquela, o gato preto cruzou na estrada, passou por debaixo da escada, só nessas duas posições, sabe? E aquilo ali, assim, para mim, foi o máximo, né? Aquilo, pá, é como se eu tivesse ido para a Lua, para Marte, sei lá, foi um mundo novo que se abriu para mim. E daí não consegui mais sair disso, né? E aí logo veio o bandolim Isso, também, né? isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa evolução dos instrumentos? Comecei com o cavaquinho, né? Aí comecei a tocar um sambinho ou outro, comecei ali, Clara Nunes, Benito de Paula, pá, que era aquelas coisas dos anos 70, né? Martinho da Vila, Paulinho da Viola, né? Começando a pegar aquelas harmonias já um pouco mais sofisticadas. E o choro, né, cara? O Jacó do Bandolim, assim, que para mim, até hoje, eu digo que é a minha maior influência, sabe? Sem dúvida. Que aquele monte de nota com tanto bom gosto e com. Para mim, ele é um gênio, é o bar brasileiro, sabe? E então eu migrei pro bandolim, né? Eu me apaixonei pelo Jacó, sabe? Falei, cara, eu quero fazer isso aí que esse cara faz. E aí passei pro bandolim. Aí passava os meus dias inteiros escutando Jacó do Bandolim e copiando aqueles chorinhos todos no bandolim, sabe? E aí fui tocando e o meu irmão começou a tocar violão também, meu irmão um pouco mais velho do que eu. E aí era ele pegava o violão, meu pai no cavaquinho, eu no bandolim, e sempre tinha um primo ali, o Zicão ou alguém.
num balde, numa panela batucando, entendeu? Então a gente passava, assim, muito tempo fazendo isso, cara. E Coisa de eu fui Buda, coisa gostando de cada vez Buda. mais de música, né? Dali um pouco, quando chegou lá para os 13, Entendeu? 14, eu comecei a ouvir, toquei, aí eu já ouvia Demônios da Garoa, pá, essa galera, né? Entendeu? Mas aí eu comecei a ouvir Toquinho e Vinícius, cara. E aí aquele violão do Toquinho me capturou, sabe? Eu falei, cara, agora o que eu quero é isso aí. E aí parti pro violão, abandonei o cavaquinho e o bandolim, hoje se me der um cavaquinho e um bandolim na minha mão, não serve nem para afinar, sabe? E aí o violão me capturou e dali eu fiquei só no violão. Mas eu costumo dizer Entendi. que eu sou um músico, isso eu faço questão de deixar muito registrado. Eu não sou um músico, eu sou um artesão da música. É como se fosse. Eu conheço músicos que eu considero que são joalheiros, entendeu? Que são aqueles caras que estudam música, que estudam um instrumento, que têm o domínio completo sobre o instrumento. Eu não. Eu sou um artesão da música e acho que os artesãos são tão interessantes quanto os joalheiros, sabe? Cada um com na sua praia ali. Então Com a eu praia. faço, como você falou no início, eu uso o violão para compor e para me acompanhar de uma maneira talvez até um pouco rústica, mas uma maneira que tem agradado. Então, para mim tá legal, sabe? E Sandro, é assim, falando um pouco, da gente, do conhecimento do violão, e ter migrado para violão, tocado violão, como é que foi essa fase musical na tua adolescência? Ainda lá em Juí? Adolescente, certo. Lá em Juí, cara, eu conheci uma pessoa que foi muito importante, continua sendo na minha vida, apesar de eu não estar mais nesse plano aqui, que foi um grande parceiro ali nessa fase de adolescência, de juventude. Aliás, duas pessoas, né? Uma foi o Paulinho Loyal, que você já citou aqui no início do disco no 571, que a gente vai chegar lá. Mas uma outra pessoa que eu conheci nessa mesma época foi o meu querido Dado Vinans, que era um cara que tocava violão também de forma artesanal e compunha muito bem. Para mim, um gênio da música, sabe? Sabe esses gênios simples? Que já vem assim com aquela coisa pronta. E aí também já foi mais um estímulo, né, para o violão, sabe? Eu copiava o Dado, eu achava assim, pá, eu quero ser igual esse cara também. E aí a gente fundou uma banda. Os irmãos dele era de uma família muito musical também. Ele tocava violão, o irmão tocava bateria e tinha uma bateria que na época, assim, em meados dos anos 70, era uma coisa de louco. O cara ter uma bateria em casa, assim, né? O irmão dele tinha, as irmãs cantavam. Aí apareceu o Dado, a gente fez junto com as irmãs e com o irmão dele, mais um amigo Guará Prestes, que tocava contrabaixo. Formamos o grupo Pé no Chão. E aí a gente participou de muito festival estudantil ali em Juí, na região, né? Fazia uns shows em casa noturna e tal. E eu tocando cavaquinho e bandolim nessa época, né? Ainda tocava cavaquinho e bandolim nessa época. Então, como tinha o Dado no violão, eu ficava de cavaquinho e bandolim. E a gente começou com essa história de compor ali, né? O Dado já compunha, já participava de festivais e tal. E aí eu fui nesse rabo de foguete aí, e a partir dali a gente fez algumas coisas também, e depois continuou a nossa amizade até sempre, até ele faleceu em 2018. A gente ficou muito tempo longe fisicamente, mas sempre perto no coração, porque é aquele cara que nem irmão, né? E também nessa mesma É, época do grupo Pé no Chão, já começando também ali a conviver e a tocar muito e a compor também com Paulinho Loyo, né? entendi. E daí para frente vem a mudança para o Rio. Exatamente, exatamente. E Aí o que que aconteceu? que foi isso, cara? Você, o Paulinho veio contigo junto para cá para o Rio também? Não, o Paulinho foi um pouco depois para mim ir para o Rio. Eu em Veio 84, sozinho? eu fui sozinho para o Rio, é. Eu em 82 eu fui morar em Porto Alegre, aí fiquei 2 anos em Porto Alegre, ali morando um pouco na casa do meu irmão, um pouco na casa do Dado, mais na casa do Dado, né? Por causa da música, e a gente era que nem irmão, sabe? O tempo todo junto, como dizia o Lô Borges, em relação ao Márcio Borges, a gente acordava e ia dormir, sabe, o dia inteiro junto, fumávamos Na baseado junto, música. aquela coisa, né, de jovem, sabe? Então, é, e violão, 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 violão.
E aí o Paulinho também morava em Porto Alegre, e aí a gente vivia naquela boemia ali, Cidade Baixa, não sei o quê. E em 84 eu resolvi ir para o Rio. Falei, cara, tinha um movimento muito forte de música tradicionalista no Rio Grande do Sul e não estava tendo espaço para quem fazia uma coisa um pouco mais urbana, digamos assim, né? O movimento tal do movimento nativista, Entendi. que era uma coisa interessante, mas muito, muito raiz demais, que não era a minha praia. Entende? Tinha muita gente boa fazendo, mas não era a minha praia. Falei, quer saber, cara, eu vou para o Rio. E eu sempre tive assim, eu sempre gostei muito do Tom Jobim, do Chico Buarque, do Vinícius de Moraes, esses cariocas aí, né, cara? Falei, cara, eu vou pro Rio. E aí me fui. Peguei uma passagem de ônibus, um violão e fui com a cara e a coragem. Aí cheguei no Rio, fui Mas na cara e falar com a coragem, Sandro. Na cara e cara e coragem coragem. mesmo. Coragem mesmo. Porque eu já tinha. Eu já tinha pego a rebordosa assim do movimento hippie, então tinha muito aquela coisa de viajar de carona e pedir comida, sabe? Chegar num restaurante e dizer, ó, tô com fome, toca um violão aqui, me dá uma comida, tal, que a gente chamava de manguear na época, né? Nem chegou a ser necessário. O Rio de Janeiro foi assim muito generoso comigo na minha chegada, porque eu já cheguei, já fui tocar num restaurante muito badalado da Zona Sul, que era o Nobile, ali no Rio Design Center. E cheguei lá, eu lembro que eu cheguei com uma sandália de couro, assim, bem hippie mesmo, uma bolsa de couro, meu violão. E aí Bem bicho grilo, bem bicho bem grilo, bicho né? grilo, né? Aí o dono do restaurante falou assim, pá, cara, tu toca bem e tal, mas é o seguinte, vai botar um sapato. Aí eu comprei, sério, cara. Aí no outro dia eu falei pra ele, tá, então me paga. Ele pagou o cachê, no outro dia a primeira coisa que eu fui foi comprar um tênis. Eu lembro que na Foi época comprar um era aquele sapato. tênis rainha preto, eu nunca esqueço, tênis rainha. Comprei um tênis daquele, uma camisa nova para poder tocar. E aí engrenei ali, fiquei ali um ano e meio, 2 anos, até fazer o disco Paulinho. E aí eu comecei ali, uns 2 meses depois, pam, 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 eu estava morando num quarto de uma senhora que alugava o quarto ali na Rua do Catete, em frente ao Hospital da Beneficência Portuguesa, Dona Maria. Um quarto muito bom, até hoje eu me lembro, sabe, muito arejado, bonito, bacana. E eu alugava ali. E eu me lembro que uns 2 meses que eu estava ali, batendo na minha porta, bateu na porta do quarto, a dona Maria falou, tem um amigo teu aí, um cabeludo aí, te procurando. Fui lá ver, era o E Paulinho. Era o Paulinho, Paulinho Lowell chegando. bicho, Aí, ali mesmo bicho ele já grilo ficou. 2. Bicho Grilo 2 a Bicho grilo missão. 2. É. Dali mesmo É. ele já ficou, já não saiu mais, e a dona Maria já gostou dele também, sabe? E falou, não, já fica aqui no quarto, arrumou outra cama ali, pá. E ali a gente começou a dupla Sandro e Paulinho. Aí eu já levei ele no restaurante na mesma noite, a gente já tocou junto, o dono do restaurante já contratou, entendeu? E aí a gente ficou ali um ano e pouco até gravar o disco no 571, que aí a gente saiu dali, aí a gente vai falar do disco, né? Tomar um gole d'água aqui. Então, cara, isso é muito louco, né? O que é a juventude, né? A juventude é fantástica, né, cara? É uma Você, coragem, cara, que eu não teria hoje, sinceramente. você coloca uma coragem, você tem um descompromisso e você vai embora, né? Parece até que é irracional, mas não é É, irracional, não, é da juventude mesmo, né? E mas é uma aí coisa meio chega instintiva, você. talvez. É instintivo, talvez seja um pouco irracional mesmo, mas enfim. Mas a época, a época trazia, né? A época trazia esses movimentos. Exato. Hoje em dia, sem dúvida, era totalmente racional, Não, ok? hoje em dia é inviável você fazer isso. Mas a época trazia os movimentos, a gente tem várias histórias parecidas, né, com a sua. Aconteceram muitas histórias desse tipo e é assim mesmo. Eu lembro até hoje, até eu, quando ia tocar, eu toquei uma vez em Maricá, e aí falamos assim: não, vamos levar os instrumentos para Saquarema, porque de repente a gente consegue alguma coisa lá em Saquarema. Aí fomos no ônibus com tumbadora e não sei o que de Maricá, coisa de jovem, coisa de jovem. Né? Verdade. Descia aquele troço todo, subia aquele troço todo. Aí chegamos lá no espelho do Atlântico, foi assim que começou aquele esquema lá do espelho do Atlântico. Sim, eu Tocamos lá no lembro. domingo e depois foi, quer dizer, coisa de
que se você for olhar hoje, você fala, pelo amor de Deus, isso não tem o menor sentido. Mas é muito legal, é uma experiência espetacular. Aí, assim, tá Paulinho, tá o Sandro, e aí veio o projeto do Sandro e Paulinho no 571. Dá uma explicada aí, como é que isso nasceu? Cara, a gente, como você falou, a gente, quando é jovem, a gente achava assim, eu achava assim, eu sou um Djavan, sabe? O Paulinho pensava assim, eu sou um Chico Buarque, entendeu? A gente tinha essa viagem. A gente achava o som da gente assim, a coisa mais. Porque na época de Porto Alegre, eu, o Dado e o Paulinho, a gente se intitulava o trio da MPU, que a gente era pretensioso. A gente não queria ser MPB, a gente achava que a gente era música popular universal, a gente se achava os caras, sabe? Então, bicho. Essa é boa. MPU, então a gente falou, a gente olhou, eu e o Paulinho, né? Estamos no Rio de Janeiro. Chegava para tocar no restaurante, estava sentada assim, a Célia Biar, a Natália do Vale, o artista não sei quem, aquele pessoal que a gente via na televisão sentado jantando na nossa frente, assim, batendo palminha, sabe, escrevendo bilhetinho, pedindo música. A gente achava, pô, gente, é os caras, né, cara? Aí a gente falou, pô, vamos fazer um disco, a gente compõe, vamos gravar um disco. Aí saímos correr atrás disso, né? Conhecemos o Samaria, que era um produtor na época, que pegava a galera assim que estava chegando, até meio incauto, e levava para um estúdio para gravar. Quem queria gravar, o cara fazia a produção, né? A gente foi para o estúdio Havaí gravar o compacto duplo no 571, né? E aí quem fez a produção executiva foi do Samaria, e a produção das faixas mesmo, né, os arranjos, que tocou um monte de instrumento, que a gente ficou assim, vendo pela primeira vez assim, um cara que era multi-instrumentista, né, que tocava teclado, tocava guitarra, tocava sax, tocava bateria, tocava a porra toda, que era o maestro Periquito, que na época era da banda Vitória Régia do Tim Maia. Na banda Vitória Régia ele tocava sax, E aí a gente batalhou, mangueou, como a gente falava na época, ou seja, chegava, batia nos amigos, cara, a gente está fazendo um disco, a gente precisa de dinheiro para pagar, para fazer mais uma faixa, não sei o quê, e foi pedindo e pediu emprestado para um, para outro. Tem gente que até hoje eu não paguei, mas que também depois, que também sabia que não ia receber de volta, porque, cara, era 2 hits praticamente, entendeu? 2 caras só tinha um violão na vida, entende? Mas os caras botavam em pé, assim, achavam legal. Então, não, tá bom, depois se acontecer um negócio, você me paga. Senão não tem problema. E aí a gente fez o disquinho, né, vinilzinho, e foi legal, a gente vendeu até relativamente bem. A década de 80, né, Sandro, era propensa a estúdio. Para mim foi uma das melhores décadas que teve, assim, se alguém tinha naquele momento alguma forma de ascender, era muito legal, era muito todo mundo ajuda todo mundo, entendeu? Não tinha essa briga, é como se fosse uma tribo, né? Música era como se fosse uma tribo nesse momento. Verdade. E foi a época do lançamento do Walkman, né, cara? E aquilo ali ajudou muito, porque a gente gravava uma fita com as músicas do disco e saía andar à noite pelo Rio de Janeiro todo. A gente ia da Candelária, a gente tem um amarelinho da Cinelândia, da Cinelândia passava por Flamengo, Botafogo, aí isso tudo no 571, por isso a música também. Pegava, que aí a gente saiu do restaurante do Noble, né, para poder trabalhar o disco. Aí de Botafogo ia para Gávea, da Gávea para o Leblon, não ia para Ipanema, Leblon, e depois voltava pela Gávea, fazendo o quê? De bar em bar, naquela boemia ali, né, desses bairros, aqueles bares grandes assim, né, neguinho tomando chopinho, sabe como é que é o Rio de Janeiro? Maravilha, né? E a gente com o nosso Walkmanzinho, de mesa em mesa, com um disco, né, falando, a gente é músico independente, papai, mostrava, aí a galera escutava um pouquinho, que legal, a maioria gostava, alguns não, mas muitos compravam. E a gente viveu aí um ano, 2 anos quase, fazendo isso aí, eu e Paulinho, meu querido Paulinho.
E depois de lançado, vocês conseguiram gravar isso com o Parque? Vocês conseguiram ainda vender? Foi lançado em fita? Ou deve ter sido lançado em fita ou em compacto mesmo? Não, não, só compacto. Naquela época tinha que mandar prensar na fábrica e tal, né? A gente prensou 1.000 discos, entendeu? E vendemos Entendi. esse. Não chegamos a vender os 1.000, sabe? A gente vendia onde tocava e dessa forma também, que eu te falei. Entendi. Também sem E divulgação nenhuma, né? A divulgação sem boca a nada, sem boca, distribuição, normal. nada. Era só no boca a boca mesmo, a gente ali, no tete a tete, entendeu? Mas vendemos, pagamos a produção, né, do estúdio, a parte do Samaria e tal. Mas como eu te falei, ficamos devendo uma grana aí para meio mundo, mas meio mundo que era assim, é, fazia parte daquilo e não fazia questão da grana e não precisava também, né? Então, Vercelli, e aí, creio eu aí que depois disso você vem tocar, continua tocando em outros lugares, você se separa do Paulinho, aonde vem você conhecer o Luiz Gondim. Como é que Sim, foi essa trajetória? é. O Paulinho, em 87, ele voltou para o Rio Grande do Sul. O pai dele ficou doente, ele sentiu falta da família, e foi até bom, porque o pai dele acabou que ficou doente de uma hora para outra e acabou falecendo nos braços dele, por sinal. Então ele voltou e daí não voltou mais para o Rio. Eu até achei que ele fosse voltar, mas não voltou, não. E eu continuei minha trajetória sozinho, né? Aí em 89, continuei tocando na noite no Rio. Em tudo que é lugar, em tudo que é canto que você possa imaginar do Rio de Janeiro. Aí em 89, eu fui tocar num restaurante ali no bairro de Fátima, na praça lá em cima. E aí uma noite chega um cara meio cabeludinho, assim, com um bigodinho de cantinflas, e sentou ali. Mas o cara, ele era muito diferente, Paiva, do que você conheceu depois. Quando você conheceu, o Gondim já era o Gondim músico, sabe? Já era o cabeludão, o galã das menininhas, pá, aquela história Não, toda, né? eu cheguei a ver várias fotos dele do Gondim Cantinflas. escriturário, aquele cara É, do trabalho, todo, todo calcinha, calcinha camisinha de linho para pergal, né? dentro, Isso. pintinho e tal. Eu vi várias fotos. Então, foi assim que eu conheci o Até Gondim. que ele Ele chutou esse balde, né? Até que escutou. ele chutou esse balde para música direto, né? Pois é, eu acho que eu tenho um pouco de responsabilidade nisso aí, porque quando ele me viu assim, aí ele me falou isso, depois ele falou, quando eu te vi, eu falei, eu quero ser isso aí. Entendeu? E foi assim, a, a, uma amizade, uma paixão à primeira vista, assim, que pá, ele já. Eu fiz um intervalo, sabe? Ele falou, pá, senta aqui, vem tomar uma cerveja. A gente, pai, já começou a trocar uma ideia e falar de literatura de Hermann Hesse. A gente estava lendo o mesmo livro lá, o Lobo da Steppe, aquelas histórias, tá? Demian e tal. E ali já, pum, e aí ele falou, eu toco um violãozinho também, tal, tal, tal. Nunca mais nos desgrudamos, né? E aí a gente começou a fazer parte também, nessa época, de um movimento chamado Turma da Lapa, que era da qual faziam parte Walter Fernandes, Tuninho Vilas, o Braga, o Antônio Braga, né? E eu e o Gondim. E aí aquele movimento ali Braga, no centro Braga, do Rio, na Lapa, né? Fala. Braga de Saquarema? Isso, Braguinha? Antônio Braga, esse mesmo, lá da Entendi, música entendi. a delícia Braga, do Toninho. Tuninho, Braga, Braga, Toninho, Walter Tuninho, Fernandes, Walter eu e o e Gondim. vocês dois. Isso. Então a gente começou. Ali começou a origem da banda Mapa Astral, que a gente começou a fazer umas coisas juntos no palco e tal, não sei o quê, e aquela afinidade, né? Bem, aí em 90, o Gondim sumiu, cara. Sumiu. Porque ele tinha uma banda chamada Banda Limão, que era ele, o Vilmar, percussionista, e a mulher Lembro, dele na época, que era a Martinha, que era cantora. E eles eu lembro. sumiram daquele centro do Rio ali. Eu percorri a noite ali, a Lapa, aqueles lugares todos, e nada. E aí alguém falou assim: eles estão em Saquarema. Eles tinham ido para Saquarema. Tempos depois, o Gondim me reaparece, já com a Banda Limão desfeita.
E aí a gente começou a dupla, entendeu? Começou a atacar ali no Castelinho da André, ali no centro, no Delícias da Marquesa, que era um restaurante bacana lá também, em São Cristóvão. Acho que você chegou a conhecer, né? Lembro disso. Lembra, Lembro né? Então, disso. isso. Do E campo, aí, ali perto do campo. de futebol. isso, em frente à mansão, a mansão da Marquesa de Santos, ali, Marquesa de não sei o que ali, por isso que o Isso. nome era Delícia da Marquesa, né? E aí, a partir dali, o Braga, a gente já tinha trabalhado conhecimento com o Braga tinha uma casa em Saquarema, o Braga me levou para lá, falou, cara, tu tem que conhecer Saquarema. E o Gondim tinha voltado de Saquarema, olha como é que são as coisas. Tem que conhecer Saquarema, cara, Saquarema é demais, tá, o teu som é bacana, tu vai te amarrar. Aí eu não tinha muita pretensão, falei, o que eu vou fazer em Saquarema? Eu tá no Rio. Não, mas vamos. Fui um dia com o Braga, de moto, cara, de moto ali por dentro, ali por Niterói, Jaconé. Maricá, Ponta Negra, Jaconé, não tinha asfalto naquela época, uma buraqueira, bicho, eu cheguei lá quebrado. Mas quando cheguei já ali no Boqueirão, cara, o bar barraco, e o Braga disse assim, é aqui que eu quero que você toque. Falei, pô, beleza. Cheguei lá, tava lá o Tamir, que era o dono na época. Ó, eu trouxe um cara aqui, esse cara tu vai gostar, Tamir, tem a cara do teu bar. Eu falei, tá, beleza. Comecei a tocar. Toquei um fim de semana, pá, sucessinho. No final de semana seguinte, eu tô tocando, chega um carro, um táxi assim, eu olho aquele cabeludo chegando, adivinha quem? Gondim. Já chegou, já chamei ele, ele já veio com o violão dele também, já subiu no palco, bicho, e aí é aquela coisa que você chegou a presenciar, né? Aí o negócio inflamou de vez, porque o Gondim, ele tinha essa coisa de, além de ser um baita de um cantor, um baita de um músico, ele era um grande artista no sentido de palco, de presença, carismático e um cara bonitão, né? Então as menininhas, quando viram, porque ele tinha jeito de surfista, né? Eu era nanico, baixinho ali, neguinho ia lá pra curtir meu som. Mas o Gondim, neguinho, os caras iam pra curtir o som, as meninas iam pra curtir, além do som, o cara, entendeu? E aí o que acontece? Certo. Onde as mulheres iam, os homens iam atrás, e quando viu, virou aquilo que você chegou a presenciar. Era um bar na beira da praia, chamado Barraco, que ficava aquele complexo, que a gente chamava de complexo, com 2, 3 mil pessoas assim no meio da rua, né, para ver a gente. E aquela fase É, ali foi sensacional. Sensacional. E eu daí se lembro originou a banda que Mapastal. Aí a gente voltou pro é, Rio, e fundou a banda. E aí fomos tocar no Brasil Tropical também, que ficamos ali 2, 3 anos, né? E falando um aí, pouco ainda de barraco, eu lembro que eu estava conversando com o Cláudio, né, com meu cunhado, Cláudio Boca, e uhum, o Cláudio chegou para mim e falou assim, cara, fiquei sabendo que o Sandro Vercelli, eu não te conhecia ainda, nem o uhum. Gondim, que, pô, tocou A aqui gente se conheceu comigo lá, né? aqui um tempo aqui no Elefante e tal, tá tocando lá no barraco, vamos lá em Saquarema? Eu falei, mas tu quer, vamos, pô, vamos lá, vamos ficar em algum, não, vamos sábado para chegar lá para de noite e voltar no domingo. Eu falei, pô, tá bom, então vamos, tudo vale, né? Então vamos lá. Foi no dia que a gente chegou lá, realmente o Eu barraco lembro. ocupava a rua inteira praticamente, e por coincidente a gente tinha um grupo aqui de amigos aqui no Quarto Centenário, uma galera aqui do Quarto Centenário que morava na minha mãe lá, a gente alugava um apartamento num prédio depois do Iemanjá, do Exato, antigo Iemanjá. Entendeu? isso mesmo. Então, era na cara. Tu descia na porta do prédio, tu já estava no movimento. Você não precisava nem andar, entendeu? Mas era uma Verdade. coisa absurda, realmente. Gente na areia, na rua lateral do barraco. Foi realmente um ano. Foi uma coisa espetacular aquele tempo. Foi lá que eu lhe conheci. Conheci você e Foi. conheci o Gondim nesse dia. Exato. Depois para ir, Exatamente. aí a gente tem várias histórias. Barraco foi legal. E você Verdade. estava comentando você estava comentando com a banda Mapa Astral quando vem lá para Bom Sucesso, Isso. no como é que era Brasil o nome Tropical. mesmo lá? Brasil Brasil Tropical. Tropical. Brasil Tropical foi outra coisa também absurda, né? É fenomenal, Estourou né, cara? também lá. Fenomenal, né? Foi verdade. A gente, através do Walter X, que era
que era porque eu, em 89, antes de conhecer o Gondim, eu Walter tocava X. na esquina, na esquina ali no Taberna do Sino. E ali eu conheci o Walter X, que morava meia quadra dali, na Avenida Paris ele morava. E o Brasil Tropical era na Bruxelas, e essa Taberna do Sino era a esquina de Bruxelas com Paris, né? É. Então o Walter me viu ali, pá, se amarrou e tal, e aí eu conheci o Walter. Depois, quando eu volto para o Rio, de Saquarema, eu e o Gondim, começamos de novo ali na Lapa, na noite ali do Rio, na Boemia ali, né, tocando por aqueles bares ali, e o Walter X fez contato, tá tocando aonde? Tá, estamos assim, aí, tem uma casa espetacular que abriu aqui, em Bom Sucesso, sabe? E dá um pulo aqui pra gente conversar e tal, tal, tal. Ele tava fazendo uma direção artística lá na casa. E a gente foi, Pois é, ele fomos eu e o meio que Gondim. pegou a casa, né? Ele meio Ele que pegou pegou a a direção casa para artística da trabalhar. casa. Foi, aí Seu depois ele botou o Humberto, não Lula era isso? Bragor e outros artistas lá. Acho que você e o Cláudio Boco chegaram também a fazer alguma coisa lá, Sim, né? sim. Seu Então, Humberto, não era isso o nome do dono? seu Humberto, exatamente, seu Humberto. Aí, o que aconteceu? Aí eles fizemos um teste ali, teste não, sentamos na mesa, tocamos uma música ali, os caras não estão contratados. E aí, na época, chamamos o Paulinho Baqueta para ser nosso batera. Que o Paulinho tocava muito com a gente lá em Saquarema, né? Mas o Paulinho Sim, eu estava entrando nos lembro, eu projetos, lembro. nos projetos, negócio de teatro e tal, então ele não pôde ficar. Ele tocou, fez umas 2 ou 3 apresentações com a gente ali e não pôde ficar. E a gente conheceu o Robertinho Fernandes, que aí sim foi o cara que Roberto fechou Fernandes. mesmo, sabe, com a banda que tinha a pegada da banda Mapa Astral, sabe? E aí entrou o Ivo Ricardo, É. e vinha o Ricardo, que na época estava tocando com o cara lá da Mangueira, como era o nome do Ivo Meirelles, né? Tocava com o Ivo O Meirelles na Ivinho, época, para aí mim, foi. o Ivinho para mim é espetacular. O Robertinho também, É, excelente músico. Mas o Ivo tem um carinho especial pelo Ivinho. Ivinho está lá em é, Teresópolis. Até hoje, de é. vez em quando, a gente se fala. O filho dele é a cara dele, Sandro, a cara dele, grandão, a cara dele. Pois é, Cabelo bem enroladinho também, pode mesma crer. linha. E é engraçado Muito que o legal, Ivo, muito rapaz, legal. olha que legal como é que a vida dá voltas. O Ivo era um cara que, quando eu andava com o Paulinho Loa vendendo disquinho na Cinelândia, volta e meia a gente dava uma escapada para ir no circo voador, sabe? Vendia uns discos ali, pá, vamos pro circo. Uma noite dessas, em 1985, 86, por aí, muito antes de eu conhecer o Gondim, Mapa Astral, etc., a gente foi no Circo Voador e tinha uma noite de rock. E a gente entrou. Chegamos lá, tinha uma banda tocando, depois tocou uma banda chamada Front, que por sinal espetacular. Até o garoto era um cara que tocava na banda do Cazuza, sabe? O garoto guitarrista, não sei o nome dele, mas o moleque tocava caramba mesmo. E logo depois me entra uma banda que fez o fechamento da noite, chamada Água Brava. Sacou? Água A Brava, gente mesmo. assistiu Água Brava, pá, um Ivinho, rock Jacaré. bacana. É, Cara, quando acabou o show, a gente ficou ali no circo, né? Ali no pátio do circo por ali. E aquele cara ali dando autógrafo e conversando, e não sei o quê, cabeludinho, cabelinho de carneirinho assim, né? Loirinho, encaracolado, e vinha o é. Ricardo. E a gente ficou por ali. Eu nunca pensei que eu vi ele, uma figura que a gente não esquece, né? Ver uma vez o Ivo, tu não esquece mais, porque ele é completamente característico, né? Beleza. Anos depois, 4, 5 anos depois, eu vim a reencontrar o Ivo e formar banda com ele, né? Que foi ele foi o batista da Mapa Astral. Cara, essas coisas são fantásticas. Então, são Esses espetaculares. projetos do Ivo, desculpa, tanto do Água Brava como do Submarino Amarelo, que também é uma outra coisa que ele puxa aí de vez em quando, é muito legal. Sandrinho, então, saindo aí desse sucesso que teve realmente aqui no underground do Rio, a banda Mapa Astral foi uma coisa muito conhecida por várias pessoas, Bom Sucesso, Ilha do Governador, do São Cristóvão, e isso ia. Você via que assim, o pessoal está indo lá para Bom Sucesso, aí tu via era uma pessoa da ilha, era uma pessoa da Zona Sul,
era uma pessoa da Baixada, Caxias e tal. O negócio, as pessoas movimentavam de acordo com onde vocês iam tocar, isso eu presenciei Verdade. muito, porque Verdade. realmente teve um pico bem alto. Mas É. depois disso, eu queria como fosse o seguinte: daqui a pouco, aí você, passando nesse momento, você, no finalzinho desse momento, você vem fazer um disco solo de músicas, mais um disco de músicas suas, que é a questão da curva, que é o disco na curva do ego. Exatamente. E eu conheço bastante as músicas ali, então como é que isso foi sendo montado, cara? Você foi fazendo música por fazer e faz mais uma, e quando deu o estalo assim, pô, vou pegar o que eu tenho aqui e vou produzir um disco agora. Como é que aconteceu esse movimento? Pois é, rapaz, eu tinha essa coisa que com a banda Mapa Astral a gente compunha eu e o Gondim junto muito músicas, vamos dizer assim, para juventude mesmo, né? A própria Mapa Astral é uma música que ela é uma cantada, um 7-1, que na época tinha muito essa coisa do, pô, gatinha, eu sei fazer Mapa Astral, tu quer fazer teu Mapa Astral? Isso era uma cantada, né? Uma cantada fajuta, diga-se de passagem. Então a gente pegou e musicou meio de gozação e acabou que foi um baita sucesso. Mas enfim, com o Gondim era essa coisa mais de fazer música pra garotada mesmo, pra efervescência mesmo, pra nego pular e enlouquecer, né? E eu tinha esse lado mais MPB mesmo, né, cara? Quinto Beto Guedes, Venturini, Loborges, Milton Nascimento, Chico Buarque, Djavan, né? Nós dois, o Gondim também curtia muito, mas assim, eu tinha muita coisa de compor mais nessa praia. Então eu tinha algumas composições que dava para encher um disco, né? Eu vou fazer um disco dessas composições, né? Aí consegui uma verba também com amigos, que sempre a produção independente, né? Que era o jeito da gente fazer. E gente que gostava dessas músicas, que conhecia, porque já lá na época da Mapa essas músicas, né? Mesmo sendo Ah, assim um pouco fora da linha da banda Mapa Astral, o pessoal pedia e a gente tocava, Lua Peregrina, na Curva do Ego, não sei o quê. E eu falei, pô, vou registrar isso também. Aí eu fiz. E o disco, a princípio, ia se chamar Falar o Quê, né? Chegou a sair em cassete como Falar o Quê, mas a música que acabou fazendo o maior sucesso nessa leva aí foi Na Curva do Ego. E aí a gente mudou o nome para Na Curva do Ego, né? Porque todo mundo conhece Na Curva do Ego, assim, como Na Curva do Ego. Ah, é aquele disco Na Curva, né? E o disco vai sair com Na Curva do Ego. Sim. E então foi isso, verdade, cara. Eu verdade. resolvi fazer esse registro e aí comecei a fazer, sabe, além de tocar com a banda Astral, comecei também a fazer trabalhos solo, né? E também foi legal, foi um trabalho bastante interessante também, assim, que colou bem Foi no que eu era. gravado, foi gravado lá no estúdio do Ringo, não é isso? Lá do Ricardo, né? Ringo Moraes, Em maestro São Ringo Cristóvão, Moraes, é né? isso? Então, Cristóvão, isso mesmo. É. Maestro Ringo, que Excelente na época produtor. era o cara, né? É, era o cara que Verdade. gravava todo mundo, né? Eu tive sorte de ter ele como produtor das faixas, né? E arranjador e tal, foi espetacular. Inclusive ele é o galo do Dingo do Pintinho, né? Ele é o Galo, Ele que ele é faz a a voz do voz Bob do Galo galo. do disco do Pintinho, exatamente. Exatamente. E ele também fez uma voz na introdução de Mapa. Eu não tenho mais esse registro, se perdeu. Também falando alô, gatinho, vamos fazer o seu mapa astral, não sei o que. As histórias assim, Ah, bem bacanas. entendi. É uma figura, o Ringo é uma figuraça. Eu cheguei a fazer algumas coisas com ele lá também, também perdi. Também perdi. Perdi o Eu lembro que você registro chegou a fazer disso. umas coisas lá. Simone encontrava comigo lá, depois do trabalho, para fazer. Cara, perdi isso. Eu tenho uma fita aqui que eu julgo ser uma fita de gravação mesmo dos modos. Eu julgo ser. Um dia tem que tentar descobrir se é. Pô, tem que ver Ah, isso aí, cara. e assim, Sandro,
Pô, eu conheço várias músicas suas, tanto as mais novas desse disco como antigas. E queria, assim, cara, como é o teu processo de composição? Faço música, depois boto letra, vem uma harmonia na cabeça, aí eu leto, depois faço a composição musical. Como é que sento para fazer uma música e aí para fazer? Como é que acontece esse processo? Cara, é o seguinte, de várias formas. Às vezes vem a música pronta, você senta, pega o violão e pum, saiu. Música e letra, pronta, chegou, tá. Outras vezes você tem a ideia de melodia, né? Outras vezes você escreve alguma coisa e musica depois, né? E então, para mim, no meu caso é 50% inspiração, 50% transpiração, né? E às vezes essa coisa de 100% inspiração, nunca 100% transpiração, nunca. Assim, tipo assim, Entendi. ah, eu quero agora fazer uma música sobre tal coisa, eu vou lá, pum, não. Se não tiver inspiração, se não tiver uma verdade emocional naquilo ali, para mim não rola. Eu sei que tem gente que faz música muito bem, de tudo que é tipo, que pega qualquer tema, ela pum, né? Não é meu caso. Para mim é isso que eu te falei. Geralmente é 50-50 ou 100% inspiração. Mas então não tem assim uma fórmula definida. Claro que você começa a praticar a coisa da composição, né? Mesmo ela sendo intuitiva, artesanal, como eu costumo dizer, você vai pegando umas certas manhas, né? Mas para mim depende muito da inspiração ainda, né? Sempre foi. Sim. Sim, mas geralmente pelo que você está colocando, então, você geralmente vem com uma melodia na cabeça para depois letrar. Ou você já teve a experiência de ter uma letra e a partir daquela letra compor uma melodia. Não, de letra não. Geralmente a melodia eu já tive, de ter uma melodia e depois botar uma letra. Agora, tipo, ter uma letra Sim, primeiro, sabe? E depois a melodia nunca me aconteceu. sim, que eu acho super difícil. Você pegar uma letra assim, cria uma melodia. Djavan faz Pois isso, mas o Djavan é o Djavan, né? Aí é é, fácil. O que tu esses botar para ele EPs não fazer, ele contam, vai né? fazer. Ele não conta, ele não conta. Pois é, ele roubou. Ele É, entrou na fila uma opção de vez e roubou, aí não vale. é Então tá, verdade. cara. E aí, daí, com essas músicas gravadas, você chegou a fazer algum tipo de lançamento, ou o lançamento também foi mesma coisa, ali, boca a boca, tentando vender, chegou a prensar, foi CD, já foi, ou continuou sendo cassete? Esse trabalho foi cassete, nem cheguei a prensar, porque eu comecei a vender cassete, cassete, cassete e não sentia necessidade de prensar, até porque na época, para você prensar, ainda não tinha CD naquela época, né? Ou já tinha, mas era os primórdios, era tudo muito Era caro, pouco. né, cara? Era tudo muito Os caro. carros Então, ainda tinham toca-fita. Os carros oi? ainda tinham toca-fita. Os carros ainda tinham Exatamente. toca-fita. Exatamente. Então, e tinha aqueles aparelhos de toca-fita de duplo, que você copiava de uma fita para É. outra, produzia aquilo em casa mesmo, eu mesmo fazia capa e tudo, sabe? E vendia dessa forma, tocando, onde me apresentava, tocava, entendeu? Aí, nessa época, já começou a rolar, assim, Rio, Saquarema, Cabo Frio, Búzios, já comecei a andar mais, então, é, novos públicos, novas possibilidades de venda, né, cara? E onde eu ia, eu tava sempre com as minhas fitinhas, assim, eu tava sempre com uma bolsinha com umas 50 fitas, para qualquer lugar que eu fosse. Que aí, além de tocar, ganhar o cachê, eu vendia as fitas, né? E foi assim que Entendi. rolou desse trabalho. Então, Vercelli, e assim, tem pano aí para mais um CD, não tem? Cara, tem. Eu tô começando a trabalhar. Aliás, a gente está começando. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu e você, a gente tinha É umas ideias verdade. aí, né, pai? Entendeu? Material tem, cara. Música tem. Isso aí a gente
nasceu com acho que com esse propósito de fazer música, música, música e música, né? Então, É material, isso. aí agora é a questão de Deixa eu te falar. produção, né? E aí depois, cara, passando dessa fase, você vai para São Paulo, né? Vai para Campinas, né? E Antes, aí como é antes que disso, foi essa mudança? entre isso tudo, teve o CD do Pintinho, entendeu? Ah, sim, cara, O sim, CD do sim. A gente Pintinho. falou lá que teve o single, sim, o single do Pintinho. O Isso. single do Pintinho, quando eu escutei a primeira vez, eu rolei de rir. Eu não sabia se eu ria mais com o Pinto, com o Pintinho ou com o Gago, porque o Gago também era uma comédia. Pois Eu é, lembro rapaz. disso até lá em casa. Você Fala chegou aí. lá em casa de tarde com esse CD, era um CDzinho, e a gente botou lá para tocar. Eu lembro até da minha mãe, minha falecida mãe, que também se ria, fui correndo até para o banheiro, porque senão ela se urinava toda de tanto rir. E principalmente quando o Galo engasgava lá, era uma coisa É, muito engraçada. é verdade. E Tu esse sabe que cara vendeu essa bem, música, né, Flávio? Como é que esse surgiu vendeu. isso, cara? Vou Cara, fazer alguma coisa para levantar uma grana. isso. Porque é um jingle pequeno, né? Duas musiquinhas. Foi mais nessa Exato. onda de levantar uma grana e tal? Foi. Porque na época tinha rolado Mamonas Assassinas e tava rolando muito essa coisa de nego fazer música de comédia, de brincadeira, de sacanagem, né? E na época Entendi. tinha aquela piada do Pintinho que começou a rolar, do Pintinho que não tava tintindo nada, que fumava um cigarrinho lá com o galo, não sei o que, né? Aliás, não era nem com o galo, ou era, sei lá, eu sei que eu adaptei a piada e fiz a música com uma letra, e aí eu conto a piada no meio da música, né? E esse Ah, refrão, eu não tô sentindo nada, é um negócio que bate que nem chiclete, né, cara? A criançada aqui, cara, meus netos, os meus netos, quando eles ouvem isso, eles podem estar fazendo, vendo desenho, fazendo o que estiver fazendo, estudando, eles largam tudo e vêm correndo cantar esse refrão, eu não tô sentindo nada. Então é um negócio que teve muito apelo infantil, apesar da letra ter assim um sentido mais adulto, digamos assim, né? Mas é verdade. como tem duplo sentido, a gente quando é criança entende uma coisa, quando é adulto entende outra. Então, acabou, cara, que esse disco assim vendia demais, demais, mesmo onde eu tocava, e os pais chegavam com os filhos e pediam: oh, me dá um aí, assina pro meu filho, e as criancinhas lá, tudo doida. E a música do Gago, na verdade, é de um amigo também, músico da noite, chamado Noberto. Noberto, não é Norberto, é Noberto. E ele fez essa música também e eu acabei que eu conheci o Norberto no início dos anos 80, depois nunca mais vi. Aí quando eu fui gravar o Pintinho, eu conheci um outro músico lá em Saquarema chamado Arlindo Conde, baita músico por sinal. E o Arlindo me apresentou essa música. Ele falou: pô, tu faz essas músicas também de engraçado. Eu tenho uma música de um amigo aqui, me mostrou. Eu falei: quem é esse cara? Ele falou: Norberto. Eu falei: é assim, um cara assim, assim, claro, é esse mesmo. Falei: vou gravar. Procurei o Norberto para pedir autorização, não encontrei, é um cara que sumiu também. O próprio Arlindo não conseguiu encontrar com ele. Eu falei: eu vou gravar mesmo assim, vou dar os créditos para ele naturalmente. Depois, se ele me procurar, eu digo: ó, tá aqui, a música é sua, entendeu? Mas eu me amarrei. E é uma música que também era muito engraçada, né, cara? Essa mais adulta um Muito pouco, mas importante. também é um gago gaguejando, acaba que as crianças acabam gostando também, entendeu? É um negócio É que um sambinha, é um sambinha gostoso, engraçado e é tal. isso aí. Também acho chiclete, eu também acho ele chiclete. É O assim. pessoal tá todo mundo aí entrando, várias pessoas eu tô vendo, pessoal do meu trabalho, My Friend, meu grande Legal. amigo Ramon, de anos e anos. Pô, já Abraço para teve tu. várias pessoas. A gente vai depois responder, tanto eu quanto o Sandro aí, a- ao que for. Agradeço aí a todo mundo. Que a gente está meio corrido aqui para a gente poder ter um certo horário, né? É muita coisa. E aí, É Vertelho, verdade. depois dessas gravações do Pintinho, ah, tudo isso veio uma fase de você sair do Rio, né? Sim, Saiu do Rio para Campinas, isso, e depois de Campinas foi para Três Lagoas, e depois de Três Lagoas para Canela. Explica um isso. pouco esse movimento. Três Lagoas eu te acompanhei muito, de Sim, longe,
mas te acompanhei muito, inclusive em alguns programas que você aparecia e tal. Campinas, eu te confesso que eu não consegui te acompanhar, e em Canela agora é o que tem menos tempo, né? Porque você ficou bastante tempo em Três Lagoas. Conta um pouquinho Verdade. disso aí pra gente. Pois é, cara, em 2015 eu fui morar em Campinas, porque os meus netos foram morar lá, cara, e tava para nascer o meu terceiro neto, e eu muito apegado a eles, né? E aí eu fui para lá, a minha filha pediu, pai, mãe, vem para cá para ajudar porque ela já tava com dois, né, cara? Mais um vindo, pô, três crianças, né? Ô, pai, mãe, fica um pouco com a gente aqui. Acabou que a gente foi para lá e acabou ficando. E aí eu fiquei ali um ano mais ou menos em Campinas, tocando na noite ali. E aí pintou Três Lagoas, né? Meu genro foi transferido para Três Lagoas e aí vamos voltar para o Rio não, sabe, com os netos. E outra, lá em Três Lagoas a proposta era morar num sítio. Você sabe, Paiva, que eu sou bicho grilo mesmo, eu gosto de natureza, eu falei, sítio é comigo mesmo, entendeu? E fui para lá. Só que eu fui para lá pensando assim, bom, eu vou chegar nessa cidade, Mato Grosso do Sul, para mim era uma coisa assim, tu vê como existe uma mistificação das coisas que a gente só indo lá para ver, né? Filha pediu, pai, mãe, vem para cá para ajudar porque ela já estava com dois, né, cara? Mais um vindo, pô, três crianças, né? Ô, pai, mãe, fica um pouco com a gente aqui. Acabou que a gente foi para lá e acabou ficando. E aí eu fiquei ali um ano mais ou menos em Campinas, tocando na noite ali. E aí pintou Três Lagoas, né? Meu genro foi transferido para Três Lagoas e aí vamos voltar para o Rio não, sabe, com os netos. E outra, lá em Três Lagoas a proposta era morar num sítio. Você sabe, Paiva, que eu sou bicho grilo mesmo, eu gosto de natureza, eu falei, sítio é comigo mesmo, entendeu? E fui para lá. Só que eu fui para lá pensando assim, bom, eu vou chegar nessa cidade, Mato Grosso do Sul, para mim era uma coisa assim, tu vê como existe uma mistificação das coisas que a gente só indo lá para ver, né, para saber como é que é. Eu pensava assim, pô, Mato Grosso do Sul, deve ter só mato, costa, eu vou chegar lá, deve ter lá um bar na cidade para tocar tipo uma vez por mês, já vou me preparar para virar agricultor, entendeu? Vou estar num sítio mesmo, vou criar umas galinhas, pegar uma enxadinha, fazer uma horta, pá, já estava. Qual Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei lá? Realmente era um sítio muito bacana, cheio de árvore frutífera e tal. Só que é o seguinte, cara, a cidade com uma efervescência cultural e musical enorme. Uma cidade assim que o lance das pessoas lá é ir para barzinho de noite escutar música ao vivo. Então, tudo tinha assim uns 100 bares com música ao vivo, mais ou menos. Para mim, é surpresa, eu fiquei muito surpreso. E eu cheguei lá, cara, Totalmente urbano. Totalmente Oi? urbano, né? Nada Totalmente de roça, urbano, totalmente mais ou urbano. menos. Urbano nesse aspecto, mas também assim, por exemplo, tem uma baita de uma lagoa no meio da cidade, né, cheia de prédio em volta, não sei o quê, e tu tá andando na lagoa assim, daqui a pouco sai um jacaré de 2 metros lá de dentro, entendeu? Cheio como é aquela, não é cutia, é a capivara, Ia, sabe? É um negócio ia, que tu tá ia andando, lá e ia tu tá tomar um andando no centro da chopp cidade, também. tu vê Eu ia da jacaré, lagoa bicho. e ia tomar um chopp. Isso, Saía da exatamente. lagoa e ia tomar um chopp. É. Entendeu? Esse jacaré saia da lagoa para tomar um chopp. Bem isso. Entendeu? Mas um lugar muito bacana, um povo muito bacana, um povo muito musical. Até, por sinal, muita gente de fora também, porque ali tinha um negócio da Petrobras, da fábrica de fertilizante, e ali também tem o negócio do cinturão verde, que é negócio de celulose e tal, daqueles JBS, não sei o que, aquelas histórias lá. Então, muita gente de fora trabalhando lá. Então, eu encontrava carioca, paulista, gaúcho, cearense,
pernambucano, mineiro, de gente de todo o Brasil. E a galera, a onda da galera lá é ir pro bar, um lugar muito quente. Eu achava que o Rio de Janeiro era quente, lá é muito mais quente que no Rio. Então a galera à noite sai mesmo para ir pro bar tomar choppinho, entendeu? E aí, música ao vivo, e eu cheguei lá e o meu trabalho foi muito bem aceito. E tinha tem até hoje uma emissora de televisão lá, que é importante na região ali, né? E aí nego já me levou para fazer programas e tal, então ali foi muito bacana mesmo. Só que eu fiquei lá uns 2 ou 3 anos e os netos migraram para o sul, né, cara? E aí eu, Aí cara, não aguentei. tu sai do calor pro gelo, é isso? Do calor pro gelo, cara. Entendeu? Mas o que a gente não faz pelo amor dos netos, né, cara? Eu não aguentei, eu vim atrás dos moleques. E aí tô aqui agora, inclusive agora, essa entrevista que eu tô te dando, eu tô aqui na casa deles, na Praia do Cassino. Porque eu tava lá em Canela, né, lá também com muito trabalho, porque ali é uma região turística muito forte, né, tocando lá, fazendo muito show em bar, restaurante, hotel e tal. Só que com a pandemia agora parou tudo, né? Parou geral. Aí estávamos eu e a Simone lá, sozinho, falei, quer saber? Ficar sozinho aqui sem estar trabalhando não faz sentido, vamos passar uns tempos lá. E eles também estavam loucos para que a gente viesse, né? Aí foram lá buscar, não, vamos para lá ficar nesse tempo lá. E a gente veio para cá. Então ficamos. E nesse meio tempo também, quando nasceu o meu neto, o caçulinha, que é o Samuel, que nasceu lá em Campinas, 2 semanas depois nasceu o meu outro neto em Lagoa Santa, Minas Gerais, filho da Cecília, que você conheceu a Cecilinha quando era criança, né? Parece que as duas combinaram, né? Parece até que combinaram, ficaram grávidas juntas. Os moleques têm uma diferença de 2 semanas, cara. Entendeu? Mas então aí vim para cá e agora tô aqui no sul, né, cara? Tô por aqui. Tô agora esperando só acabar, passar. Agora já com o pessoal de Canela começou a fazer contato de novo. Parece que estão querendo abrir, só que esses dias abriram lá e aí já morreu gente dessa tal de Covid, tiveram que fechar tudo de novo. Então tá um negócio meio. E por enquanto tô fazendo as minhas lives às segundas-feiras, né? Às 9h30 da noite, para não parar de trabalhar, de tocar, porque eu não vivo sem isso, eu respiro isso, né, cara? Então é o que tem me É verdade. salvado. É o que tem me salvado, é o que eu tenho feito contato com o meu público, né? É instituído ali um conversinho solidário, a galera dá uma merreca lá, deposita na conta, entende? Ou seja, um negócio para manter o negócio funcionando. E é o que está me salvando, tanto financeira como assim, emocionalmente, né? Porque a gente que é músico, cara, que é picado por essa mosquinha, a gente não pode ficar sem tocar e sem ter contato Não, com as pessoas, né? Mesmo que é virtualmente. complicado mesmo. É É. complicado. Cara, assim, estamos entrando aqui numa fase final para fechar. Eu vou só pedir para você falar aqui. Comentamos aí do Paulinho Low, que Sim. para mim está claro que é um parceiro. Comentamos do Sim. Luiz Gondim, que foi um outro parceiro. Quais mais outros parceiros você teve em composições? O Dado Vinandes, que eu te falei, que foi o primeiro parceiro, né? Aí o Dado, Paulinho Low. Aí tive o Luiz Heitor que compôs comigo na Curva do Ego, Alquimia e Degradê, né? Já no Rio. E depois Tuninho Vilas, nosso amigo Tuninho Vilas também, que fez aquele álbum com a banda Sunga, né? E tem 2 músicas da gente ali que Filmar e pelos Filmar dreads. E pelos pelos dreads. dreads. Isso. Então, que Legal. eu me lembro são esses, eu devo ter mais um ou outro, se no momento estou esquecendo de alguém, me desculpem, porque também a gente conhece tanta gente, né? Mas basicamente esses parceiros aí, de composição. E, Sandrinho, Cadu música. Flauta fez Lua Peregrina comigo. Cadu, Aquele porra, riff de Lua Cadu, Peregrina é cadê dele. o Cadu? Não sei, Tem que gostaria mandar muito de o. saber. Se alguém souber, por favor, dê Pois notícias é. do Cadu Flauta. Pois é, o Cadu é um ser assim espetacular, diferenciado. Também tive o prazer de conhecer ele em Saquarema. Sem Cara, dúvida. ele é espetacular em todos os sentidos. Engraçado que só ele, quer dizer, É, o cara figura, né? tem bastante lembrança do Cadu lá de Saquarema. Também. Também. Sandrinho, influência, artista. Quais são Cara, assim os mais com mais peso?
como eu te falei, cara, Jacó do Bandolim, para mim, é o cara, assim, que influenciou Nasceu, muito né? na minha forma de achar que música tem que ser uma coisa surpreendente, sabe? Que aquela. Não é que a música simples, é como eu te falei, a genialidade, às vezes, ela tá na coisa mais simples que existe. Mas eu, como ouvi muito Jacó, assim, eu desenvolvi um gosto muito pela surpresa, sabe? Por isso que as minhas outras coisas que me construíram, que eu gosto muito de ouvir, foram o Toquinho, o Chico Buarque de Holanda, que para mim é o cara, o Djavan e o pessoal do Clube da Esquina. Sabe que é esse pessoal que você ouve a música deles e é uma música sempre surpreendente, que você acha que vai para um caminho e vai para outro, sabe? E aí vem Ivan Lins, vem Gonzaguinha, vem João Bosco, né? Toda essa galera, o Milton, entende? O Guilherme Arantes é um cara que em termos de pop, assim, eu acho É, maravilhoso, entende? Então, essa galera aí, né, cara? E é, eu gosto muito de Bach, Beethoven e Mozart, né? Que são, assim, aí são é. os deuses, né? Os deuses de verdade mesmo. O bar é claro, né? Sandro Bar, aonde tem um baixo tem que dar um toque em alguma coisa, em tudo que É você verdade. toca, você tem que estar passeando ali. É verdade, é É, verdade. marca tudo que tem que marcar, marca. Isso dá para ver isso dá para ver no teu violão. Pode crer. Cara, vamos fazer aqui um fechamento aqui de uns pontos de um pessoais assim, um bate e volta. Vamos Tá. lá. É, o que representa a música na sua vida? Tudo. A música é o propósito da minha existência. Se existe um Deus, ele disse assim, ó, cara, você vai existir para isso. E tudo o que acontecer na tua vida vai ser em consequência disso. Eu acho que é isso. Entendeu? É uma coisa que é maior do que eu. Eu só sou um instrumento, um veículo, sabe? Eu sou uma consequência ou um meio da música se manifestar. Dessa forma como eu a faço, né? De uma forma simples, artesanal, mas muito verdadeira. Legal, cara. Salgado ou doce? Putz, cara, aí os dois. Os dois. Eu Calor ou frio? confesso que eu Calor ou os frio? dois. Cara, eu gostaria de que a Terra tivesse um clima só, temperado. Mas eu sei que isso não acontece em nenhum lugar. Ou seja, eu gosto dos dois, né? Mas não gosto dos extremos, nem calorão, apesar de ter sempre, de viver muitos anos no Rio de Janeiro, depois em Três Lagoas. E também não, confesso para você que não gosto desse 0 grau aqui do sul, não. Eu, para mim, assim, 17 graus, 18 graus é perfeito. Seria o ideal. Tem que pegar a terra e botar no termostato, é isso? Bota um É, termostato lá, 17 graus. exatamente, bem isso. Praia ou montanha, cara? Pá, cara, vou ser um cara que vou ficar em cima do muro o tempo todo aqui, porque eu gosto muito de natureza, então eu gosto das duas coisas. Mas te confesso que, como filho de Oxóssi, eu dependo muito de árvore. Por exemplo, eu adoro praia, mas eu gosto muito de praia que tem o verde por perto, sabe? Aquela coisa só Ah, de sim, areia e sem água. dúvida. Apesar do mar ser uma coisa espetacular, grandiosa, que me enche os olhos também, eu tenho que ter por perto assim, por isso que o Rio de Janeiro é muito perfeito, que eu acho assim um lugar perfeito. É aquela coisa, né, cara? Tu tá na praia, tu olha para trás, assim, tu vê um monte de árvore e montanha, né? É espetacular. O Rio de Janeiro, É, para mim, sem, nesse aspecto é perfeito. sem, sem contar que tu tá na praia, tu olha para ali, tem Pão de Açúcar, tem Exato. Cristo Redentor, tem. Eu É, o também Rio, acho, assim, eu acho a Bahia, eu quando estive na Bahia, tem essas praias, assim, totalmente virgens, né? Cara, sim. que é coisa de outro mundo, é mar de um lado e natureza, 10 metros de areia, mar de um lado, floresta do outro, Aí é a entendeu? perfeição. Aí é a perfeição. Pois. Cara, prato de comida perfeito. O Prato carioca de tem um nativo. Prato assim, pô, esse prato de comida é o perfeito. Eu gosto muito de feijoada. A feijoada carioca, a que é feita aí no Rio, com laranja e couve.
Perfeito, tranquilo. Eu já te confesso que gosto de feijão, arroz, bife e batata frita. Ah, Isso é a também comida da gosto, né? maioria dos cariocas. Também gosto, mas a feijoada é sensacional. Feijoada e feijoada, é verdade. Uma E o frase, churrasco Sandro. também, aqui no sul, o churrasco também, né? Que é espetacular. É. Uma frase, querido. Uma frase: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E eu te digo por quê. Essa frase é uma frase do Sérgio Brito, se não me engano, né? Dos Titãs. Se não me engano, é o Sérgio Brito que é o autor desta frase. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acho essa frase a maior prova de fé, sabe, que É eu já vi uma verdade. pessoa manifestar. Por quê? Porque não chama de Deus, não dá nome, simplesmente aceita o que é. Simplesmente as coisas são o que são. Eu, durante muito tempo, eu busquei caminhos e explicações, e hoje, talvez amanhã, não mais. A gente muda, né? A gente aprende, mas hoje, no atual momento que eu estou vivendo, eu acho que o universo é uma coisa pronta, sabe? Não sou um criacionista, não, tá? Não acho que Deus lá fez a terra, botou o bicho, depois, mas essa história para mim não convence. Mas eu não sou um criacionista. Mas eu acho assim, que é o que é, sabe? Que as pessoas têm essa mania, tem muito essa filosofia americana, sabe? Que o americano é muito de não, eu mando no meu destino. Eu não acredito nisso, sabe? Sinceramente. Não acredito que ninguém tenha o controle do próprio destino. Eu acho que as coisas são o que são e a gente tem que aceitar, ponto. Não que dentro disso, dentro desse pré-determinismo, não haja uma margem de mobilidade, digamos assim, né? Mas então eu tenho que confiar no acaso, cara. Por isso que eu gosto tanto dessa frase. Eu acho que o acaso é o que vai me Sim, proteger, porque é o que é, eu tenho que aceitar, fim de papo. é verdade. É uma excelente fala. Oi, Lula. Beijo, Lula. Lula está aí com a gente. Opa, Lulão. Beijo. Uma música. Uma só? Uma. Uma música. Cara, tá, eu vou te falar a que eu tô apaixonado, porque música para mim, assim, eu me apaixono hoje por uma, amanhã por outra. Eu vou te falar que eu tô apaixonado atualmente. É uma música de 1984, mas eu tô apaixonado nesse momento por ela. Uma música do Beto Guedes, chamado Beto Guedes e Ronaldo Bastos, se não me engano, chamada O Amor Não Precisa Razão. Sim. Você tem tocado ela até. Eu toquei na última live, é verdade. Eu tô muito apaixonado por ela. É verdade. E, aliás, vou tocar Um segunda-feira de sonho. novo. Já está no repertório, porque eu estou muito apaixonado por ela. Até eu enjoar. Um sonho, cara. Um sonho. A, a igualdade humana dentro da diversidade. Igualdade de oportunidade. Sabe? Eu Ok. detesto essa palavra meritocracia. Eu acho isso uma farsa, sabe? Detesto isso. Então, eu quero que as pessoas dentro da diversidade, dentro cada um do seu talento, do seu dom, da sua vocação, possa ter oportunidade. Esse é o meu sonho. Não sei se vou ver isso Sim. acontecer, porque o ser humano não é propenso a isso, né? Mas, como é sonho. Pois. Mas que melhore o troco, né? O troco hoje é pouco. Tem É muita verdade, gente com exatamente. o troco pouco, né? É complicado. Exatamente. Isso tem que Exatamente. melhorar. É Cara, verdade. os amigos. Os Os amigos. amigos é um dos maiores valores que a gente pode ter na vida, né, cara? É, os amigos são a família que a gente escolhe, né? A família de casa a gente não escolhe, a gente nasce naquele seio ali, ou talvez escolha, dizem os espiritualistas que a gente escolhe antes de vir para cá, não sei, enfim. Mas os amigos são aqueles que a gente vai encontrando durante a vida e são como se fosse a família, né? Ou seja, a família que a gente escolhe. Eu acho que eu sou muito Milton Nascimento, sabe? A amizade é o maior valor humano, sabe? Junto com o amor. Beleza, também acho por aí. E a família? Família é tudo, né? Família é o suporte, sabe? A família é o facilitador ou dificultador, dependendo da família, se for uma família muito desestruturada, mas se for uma família onde impere o amor, é o porto seguro, né, cara? É o alimento, sabe? Onde você se nutre.
para enfrentar as dificuldades da vida e saber que você tem pessoas para contar, para amar, para chorar, para rir. É tudo. Família é tudo. Perfeito, Sandrinho. Cara, queria aqui te agradecer, entendeu? Por isso aí, é um trabalho, é um tipo de ação que eu vou fazer aí com vários músicos. Na quinta-feira que vem já está confirmado aí o Glaucio Correia, vou fazer essa entrevista com o Glaucio. E a ideia é a gente estar fazendo isso com vários músicos e manter essa comunidade dessas pessoas todas envolvidas, um aqui dando força para o outro. Ontem vi uma live espetacular do teu primo, do Luke Barros, recomendo, é espetacular mesmo. Me comoveu muito porque ele cantou muito Roberto Carlos. É verdade. E a minha mãe era fã número 1 do Roberto Carlos e eu perdi minha mãe em dezembro. Então, essa coisa, falei lá, a live foi espetacular, apesar de eu estar quebrado aqui do outro lado, Luke, ó, espetacular. Como tem também outros músicos que eu tenho conversado, que eu conversei, conheci um através da minha prima, que é o Fernando Nazaré, que é um cara muito legal, o próprio Glaucio, etc. Eu acho que a gente tem que fazer esses movimentos, né? Para a gente estar perto, todo mundo se conhecendo, um conhecendo o outro, um dando força para o outro. Eu acho que se nós não nos ajudarmos, quem que vai ajudar? Okay? É verdade. Né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Aqui isso não é mentira, isso é a pura verdade. É a pura verdade. Então, cara. E é o seguinte, a gente envolve muito o amor nisso. E é aquilo que a gente falou, o amor é o combustível da existência, sabe? E tudo que a gente faz com amor vale muito a pena. E a gente tem esse amor. Eu particularmente, agradeço muito por tu estar tendo essa ideia, que é muito boa, principalmente agora, nesse tempo que a gente está precisando de carinho, de amor, de contato, sabe? Que a gente está longe fisicamente. Então, o amor tem que ser manifestado assim, dessa forma como a gente está fazendo. Ó, cara, palmas para você, sabe? Eu vou estar ligadaço aí, sempre que você fizer. Quinta-feira que vem é o nosso amigo Glaucio Corrêa. Vou estar ligadaço. E vou divulgar, porque você está fazendo um trabalho muito interessante. Agora, deixar registrado que também no sábado, dia 13, você vai fazer tua live, né, cara? Tua live musical. Vou fazer minha live no dia 13, às 21 horas. Eu já vi um repertório lá, espetacular. Só os férias, só Djavan, Venturini, Lopes, Beto Guedes. Nossa, pegou só o filé. Pois é o que você fala, cara. A música, quando ela bate na pessoa, não sai. Não sai. Eu tenho uma carreira hoje totalmente sólida de trabalho e tal, mas a música ela não me larga e não vai me largar nunca. Eu preciso estar envolvido nela de alguma forma, tocando, vendo alguém tocar, ajudando alguém a fazer alguma coisa, produzindo alguma coisa, criando um arranjo de alguma coisa, mas eu tenho que estar, é uma cachaça. Tu tem que estar tu tem que estar no meio. Não dá. E outra coisa, hoje em dia eu uso ela para justamente fazer o equilíbrio de todo o estresse que eu passo do outro lado. Então, ela ainda serve como uma terapia para mim, né? Que maravilha. A música é terapia, né? Pois. É esse que é o ponto. Então, meu querido, assim, obrigado. Cara, eu que te agradeço. Gosto muito de você, sabe disso, gosto muito do teu trabalho, admiro muito o teu trabalho, entendeu? Eu acho que a gente está junto para o que for aí, ok? E vamos aí, segunda-feira tu tem live também, né? Segunda-feira às 21h30. Segunda, sempre às 21h30, sempre. Então, o Luke tem a quarta-feira às 21h, isso? Não, na verdade o Luke faz as lives dele nos sábados, às 20 horas. Ele fez excepcionalmente quarta-feira por causa da Semana dos Namorados, tá? Mas sempre aos sábados, às 20 horas, é um cara que também é imperdível. Outros caras que são imperdíveis são os nossos amigos
Alexandre Thompson e Cláudio Cury, às sextas-feiras, às 22 horas. Não perco por nada, porque as lives deles são espetaculares também. Verdade. Então é isso, meu querido. Obrigado. Vamos com Deus. Irmão, tamo junto. Tamo junto, sim. Um grande beijo para todo mundo que assistiu a live e que ainda vai assistir depois. Um grande beijo para você. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Aquele abraço. Tamo junto. Obrigado, querido. Um abraço. Outro, valeu. Valeu, pessoal.